É o seguinte, né? Para quem me conhece, eu sou a Anne, sou cantora, sou compositora, também sou professora, pedagoga, ensino técnica vocal, marketing digital para músicos, faço um pouquinho de tudo, né, dentro do music business. E eu criei essa página, a Rocket Art, para que eu pudesse trazer o conteúdo que o músico precisa saber, gente. Não é só tocar e cantar bem. A gente realmente precisa saber conduzir a nossa carreira, senão a gente morre na praia. Então foi por isso que nasceu a Rocket Art Academy, beleza? Elisa, é um prazer falar com você. Obrigada por você ter aceito o meu convite, né? Também. E fiquei bem feliz porque Uhum. é um tema muito complexo, né, cara? É difícil explicar para os músicos sem ter um amparo, assim, de alguém como você. Então, obrigada por você ter aceito. E, meu, se apresenta Ah, aí pra poxa, galera, deixa obrigada. o pessoal te conhecer. Tá, bom, eu sou advogada, né, sou formada há mais de 10 anos e eu sempre me especializei nessa área de propriedade intelectual, sempre atuei nessa área. E, assim, eu gosto mais de direitos autorais, mas eu faço de tudo, assim, marcas, patentes, né? Desde a faculdade que eu me interessei por essa área, eu fiz especialização, depois eu fiz mestrado. E hoje eu atuo como advogada nessa área, orientando as pessoas com contratos, com ações judiciais, tudo, assim, toda a orientação nesse ponto, Sim, né? Eu acho que é super importante, até a muito. ideia do Instagram, inclusive, surgiu, porque, assim, para conscientizar as pessoas, né? Vocês, Uhum, artistas, as pessoas que criam, que têm o direito autoral envolvido, a importância sim, do direito autoral para a monetização, para vocês não perderem a obra de vocês, né? Para ter como proteger, para saber o dinheiro que vocês têm como ganhar, né? Então, assim, eu criei o perfil no Instagram com essa intenção, né? sim. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, assim, de E mastigar os direitos autorais, particularmente, digamos assim. cara, te encontrei através do Instagram. Olha que coincidência, né? É Eu sempre estou verdade, é pesquisando verdade. conteúdo seu. E te encontrei lá e falei, É. meu, que top! Será que ela topa fazer uma live comigo, né? E aí, quando você aceitou, eu fiquei Ah, muito que feliz. legal. Achei o máximo. Poxa, obrigada. Então, porque é um Não, trabalho não que eu tá gosto travando aí muito de pra fazer. Eu acho você? que pra mim não, Tá tá travando? funcionando normal. Galera, aqui não tá Não, travando. Tenta, quem tem um problema, sai da live e entra de novo. Pode ser isso, tá? Só pra avisar. Belezinha. pra mim não tá. Eu tô travando pras pessoas, será? Não, alguém falou que tá Não. travando. Eu acho que é a pessoa que tá com problema na internet, então. Ah, então tá. Tá. Mas a gente também acabou Uhum. fazendo, né, Elisa, uma pauta, porque tem muito assunto pra gente falar. A galera tem muita Tem. dúvida. Eu acho que Pois você é, deve tem. Eu fiz receber uma isso o tempo live. todo, né? As pessoas te Não, eu fiz perguntando. uma live esses dias, porque se deixar eu vou falando, né? E durou 2 Vai horas e falando? 40. Nem eu percebi, assim, eu percebi quando eu saí, que eu falei, nossa, quanto tempo! Sabe? Sim. Então, e é muito gostoso. Pra mim é muito gostoso falar esse assunto. Eu amo propriedade É, intelectual. E é uma vocês vão me delícia, perguntando, eu vou né? respondendo e flui, né? Então foi bom que você criou a pauta aí, porque a gente pode dar um norte, mas é claro que não acaba aqui. Se tiverem dúvida, pode mandar. Sim. A gente pode marcar outras também para abordar outros Oba, temas. É livre. vai ser bom. Tá bom? Show. É. Então, gente, para mim falar com uma advogada especialista em direito intelectual é tipo uma realização pessoal, porque eu sou muito Ah, envolvida nessa área, Liz. Acho que já se deu para perceber, né? Sou muito intrometida. aham. Então, eu sou Não, formada em imagina. pedagogia, mas eu Ah, sempre gostei dessa área de direito, porque é aquela, né, meu? aham. Ninguém orienta a gente na faculdade, nem na faculdade de música, nem de pedagogia, as coisas que tem ali o universo musical, eu vejo que tem uma explicação Uhum. teórica muito simples, muito pouca, às vezes. Eu sinto que na É. prática também é diferente, né? Eu acho que deve ter essa diferença Uhum. do seu mundo para o meu mundo, aquela coisa teórica e prática, né? Tem um pouco também essa É. mistura, né? Tem. Tem, porque para mim também é importante essa troca, porque a gente aprende muita teoria da coisa, do direito autoral e tal. Quando a gente vai para a prática, às vezes Sim. não é bem assim, tem um acordo, né? No Uhum. mercado não funciona desse jeito. E então é importante a gente ter essa troca, a gente assim comentar, né, como funciona o dia a dia de cada um. E para É, mim e também é visões, muito às bom estar. vezes, né?
Sim, sim, Ah, sim. obrigada. E, é, Fico feliz demais. e falando um pouco de mim, assim, também, eu sou aluna de canto, né? Eu sou cantora, assim, de forma amadora. Você é Então, um mas eu tenho o canto petista? como uma paixão. Eu sou. Sim. E, assim, de uma forma amadora, né? Mas eu sou também, então, Uhum. eu tenho uma paixão pela música. A música está muito presente no meu dia a Sim. dia, né, na minha vida. E então é muito legal Uhum. essa troca com você, de ver assim, uma cantora profissional. Então, para mim também é uma realização falar de direitos autorais com uma cantora profissional. Entendeu? É muito Ah, legal. Assim, obrigada, obrigada pela oportunidade mesmo. obrigada. Obrigada É. mesmo. Ó, já vi que se deixar, nós vamos falar 3 horas aqui. Vamos, Que a vamos. gente gosta do mesmo assunto. É. Uhum. Meu, agora que você se apresentou pra gente, a gente já sabe que tá aqui falando com uma advogada, poxa, renomada, que tá há 10 anos na área, né? É muito tempo, né, Hum, de prática, assim. hum. Então, cara, pra gente é bom demais. E eu queria que você começasse falando sobre um assunto, cara, que todo mundo pergunta aqui na página, na Rocket, né? E me perguntam nas mentorias também, que eu dou aula, né? Dou aula de canto e também presto mentoria artística. E todo mundo me pergunta, Uhum. cara, qual que é a importância jurídica de fazer o registro? Porque algumas pessoas, Uhum. elas alegam o seguinte para mim. Eu não sei se isso já chegou para você. Mas elas falam assim: ah, não precisa registrar a música. Porque hoje em dia você grava no celular, aí você tem a prova que aquela data que você gravou, a música é sua. Tipo assim, umas provinhas muito simplesinha, que ao Uhum. meu ver, né, não sou advogada, não tenho esse conhecimento seu, mas eu penso, poxa, se tem o método correto de fazer o registro, por que que eu vou ficar contando com a sorte? E se eu perder o direito daquele trabalho? Então, a gente Uhum. queria que você desse uma visão geral. Qual a importância jurídica da gente fazer um registro musical? Tá. Então, essa é uma questão importante de esclarecer, porque eu até fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Sim, perfil para medir o quanto as pessoas sabiam desse assunto antes da live. E foi bem interessante o retorno que eu tive. Porque, não, o registro não é obrigatório. E muita gente colocou que sim, porque tem muita confusão com, acho que com marca, que para marcas o sim. registro é obrigatório, para direito autoral não. Mas eu já vou explicar, tá? Como que funciona? O direito autoral, ele é baseado assim, na primeira manifestação, tá? Você comprova Uhum, quando você traz para o mundo real, que a gente chama, pôr no suporte. Você tem a ideia, aí você materializa ela de alguma forma. No caso da música, numa partitura, numa letra, numa canção. E aí, a partir do momento que você traz aquilo para o mundo real, digamos assim, você está comprovando a uhum, autoria. Então, a primeira pessoa que fez isso é considerado o autor, né? Por certo. isso que antigamente muita gente tirava foto com um jornal, ou mandava pelo correio para si mesma, ou fazia alguma coisa nesse sentido. Porque qualquer prova que você tiver no tempo de que você foi a primeira pessoa a ter aquela ideia, já vale, tá? Não existe assim Sim, existe um órgão oficial para registro, sim, a Biblioteca Nacional, mas não é uhum, obrigatório para comprovar os direitos autorais, tá? Então, realmente, gravar no certo. celular, fazer assim, funciona, mas é aquilo que você falou. Se a gente tem um órgão que se dispõe a fazer, que se coloca como registro oficial, por que não utilizar, né? Então, a Biblioteca Nacional hoje, o registro na Biblioteca Nacional, ele serve mais como uma forma de você assim facilitar a comprovação num caso de conflito. Se Sim, você tem um registro bonitinho, é muito mais fácil do que você ficar lá brigando e tal, né? Eu vejo discussões de direito autoral no dia a dia que as pessoas depois que tem a obra roubada, digamos assim, né? Vê na internet alguém publicando, utilizando, sim. aí vão atrás de comprovar. E aí tem que ficar caçando quando foi que elas publicaram a primeira vez no Instagram ou E mandaram às para vezes não alguém. deve ter um documento ali, né? Tipo assim, perdeu. Músico faz música o tempo É. todo, normalmente, né? Compositor. Então, Uhum, eu fico pensando assim, nunca me aconteceu, graças a Deus. Mas e se uma obra uhum, minha cai na mão de alguém famoso? E assim, eu vou brigar com esse alguém. Querendo ou não, ele vai ter uhum. mais amparo que eu. Então, se eu não tiver ali né, um documento, talvez alguma coisa meio que fácil, né? Uhum. Vai me dar uma dor de cabeça, É. pelo menos, né? Imagino Então, e mesmo. o registro ele é fácil de fazer na biblioteca, né? Então você, assim, é uma garantia, né? É diferente do Sim. registro no ECAD, tá? Aí é outra coisa, porque aí para você receber os valores como artista, aí realmente você precisa estar registrada, senão você não recebe. Essa é a diferença que as pessoas Sim. fazem. As pessoas acham que
registrar na Biblioteca Nacional já serve. Não, para fins de É, receber o dinheiro, aí não. meu, Mas, tem muito assim, aluno que jurídico. chega para mim e fala, eu já tenho Hum, registro. Eu falo, mas o recolhimento está sendo feito e tal. Não, mas eu já tenho registro. Aí a pessoa não sabe, né, dessa parte do ECAD que é, não faz parte, né? O registro está se tratando do aham. direito autoral, né? De uma segurança sua, né? Mas não quer dizer, como você falou, Isso, que o isso. ECAD está ciente daquilo, né? É um outro Exato. processo. Porque o direito autoral, ele funciona. Ai, desculpa, me perdi. Mas, O que eu ia falar? Hã? Que o direito autoral, é, o registro, isso que o registro do direito autoral, ele funciona para diversos tipos de obra, tá? Não só música. Então, se você fez um texto, se você fez um desenho, aí você registra na Biblioteca Nacional para comprovar a autoria. Então, não é só partitura, não é só música. E a partitura, tudo letra você de pode música. registrar, não só na Biblioteca Nacional, como na Escola de Música do Rio de Janeiro também, tá? Então, são Uhum. dois tipos de registro, dois órgãos que servem. Não, mas era isso que eu lembrei que eu ia falar, que a Biblioteca Nacional serve para registro de outras obras de direitos autorais, além da música, né? Sim, boa. E Conseguiu é, explicar muito bem. Eu achei que eu a gosto. sua visão é Hum. muito prática também. Eu gosto disso. Muito prática. Obrigada. Assim, eu gosto de. As lives que eu faço sobre direitos autorais, propriedade intelectual, eu gosto de dar uma. A gente não colocou na pauta, mas acho que é importante, bem Sim, fica à rapidinho, vontade. fazer Fica à vontade. fazer assim uma organização do que é a propriedade intelectual e de onde estão os direitos autorais dentro da propriedade intelectual, porque eu acho que assim a pessoa entende um pouco melhor, tá? O que Sim, com acontece? Você certeza. tem a propriedade intelectual como um todo, né? Na verdade, você tem antes a propriedade imaterial, que está acima, que trata do direito de Imaterial. imagem das pessoas, imaterial, porque ela vai tratar do direito de imagem e o direito e a propriedade intelectual, que aí Uhum. nessa parte entra a imagem, não só o rosto, mas a voz, a forma como você é reconhecida, sabe? Por exemplo, a voz do Cid Tá. Moreira, sabe? É um direito de imagem. Você não está vendo, mas você ouve falar, né? Então é Sabe isso. que é ele. Exato, isso é direito de imagem. E aí você tem então a propriedade material, e aí abaixo vem a propriedade intelectual, e aí dentro da propriedade intelectual você vai ter a propriedade industrial, que é mais voltado para o mercado assim, de comercialização, de indústria e tal, e os direitos autorais. Então eles abrem duas partes, tá? A Sim. propriedade industrial é onde estão as patentes, as marcas, desenho industrial, que são registrados no INPI, tá? Então, para você ter a patente, para você ter uma marca, para você ter um desenho industrial de alguma coisa, isso sim precisa de registro. Precisa estar registrado no INPI, senão você No não caso tem. do Você artista não que tem quer como. registrar o nome dele, né? Um exemplo. É, o logo da Serve também. banda, o nome como uma Uhum. arte, né? Como uma marca, para fins de licenciamento e tal. Aí é INPI, aí é Sim. marca, a gente está falando de outra coisa. O direito autoral, ele está no outro lado, né? Ele não entra na propriedade industrial. Tanto que a propriedade industrial é tratada pelo direito comercial, empresarial, que a gente chama, e os direitos autorais são tratados pelo direito civil. Só para você entender que são coisas, Olha só. eles separam. Caramba, eu tô por Pois dentro. é. E aí, os direitos autorais, eles não precisam de registro para serem comprovados. Porque é importante fazer essa Entendi. divisão, porque muita gente confunde e acha que você registra tudo no INPI. Não, não. Direito autoral, não. Tá? É outra Então, coisa. assim, eu gosto de fazer então eu gosto de fazer essa explicação rápida no começo, para daí tá todo mundo, colocar todo mundo assim, Falando a mesma um língua, né? conhecimento básico. Isso, exato, exato, dessa forma. Tá? Já. Show. Ó, eu acho que já tem algumas As pessoas. perguntas aqui, Elisa. Se você Isso que eu quiser falo, você quer dar ver, uma olhada nas perguntas? vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, primeiramente quero Vamos agradecer, ver. né, todo mundo que está aqui, da página da Elisa, da página da Rocket, da minha página, pessoal de Obrigada. Curitiba, São Paulo. Elisa, estamos até nos Estados Unidos, viu? Nossa,
Que É, o legal. Johnny é um aluno muito querido, músico Uhum. talentosíssimo, acabou de lançar seu primeiro trabalho autoral. Também a gente já conversou a respeito de Uhum. registro, né? Ó, o Hertz está Uhum. falando que adorou, linguagem bem acessível ao público. Hertz, segue a Elisa, cara, que Poxa, você vai obrigada. adorar, o trabalho dela é incrível. Tô só me perdendo aqui, tem muita gente falando, peraí, gente. Ó, o Andy está falando o Que bom, seguinte: boa pessoal. noite. Já tive problema com o nome da banda. Não perdi o nome, né, devido ao fato de ter muito conteúdo publicado, disco lançado, turnê, etc. Daí um advogado me disse que eu não precisava registrar mais. Isso confere? Então, assim, ele precisa fazer o Depende do uso que registro do nome você da vai banda? fazer. Hum, Então, se você vai usar como marca, para fim de tá. licenciamento, fazer um produto, sabe? Como é que fala? Merchandising, produto, camiseta, Sim. logo, essas bandas mais famosas, sabe? Aí você precisa estar registrada como marca, até para você ter um contrato de licenciamento com a pessoa, com a empresa que vai fazer os seus produtos, que vai imprimir sua marca, Sim. receber royalties por isso. Mas aí é o nome da banda como um produto, a gente está falando, não para identificar a banda, né? E tem toda uma discussão de concorrência, direito autoral também envolvido. Quando você fala em Uhum. nome de banda, você pode ver de dois lados, como uma marca ou como um nome mesmo de identificação, né? Então, Boa. tem que entender com ele o que aconteceu nesse caso. Eu acho que talvez ele não tenha registrado como marca, pode ser. Indy, dá uma Mas olhada no que a Elisa falou, se você tem esse ah, interesse, né, de utilizar a banda como marca, né, por exemplo. E essa questão, Elisa, que exato. você levantou agora, se eu puder, né, dar Hum, uma visão prática da coisa, eu claro. vejo muitas bandas fazendo o merch deles, né, o merchandise e tal, então camiseta, caneca, esse tipo Uhum, de coisa. Só que eles não sabem dessa questão, de uma patente, vamos uhum. dizer, né, da marca deles. Muitos É da simplesmente marca. saem fazendo aleatoriamente. Então, pode ser que isso Uhum. dê um problema no futuro, você acha? Se, por exemplo, alguém É, famoso estourar com o mesmo nome daquela marca, da banda, isso pode chegar, né? Quem vai, tem o registro ganha. nesse caso, então, vai ter uma discussão de direito autoral aí por trás, de quem teve a ideia do logo Tá. primeiro e tal, mas de novo, Ah, sim. você tem o registro como marca, lá um certificado de registro do NPI, te ajuda, né? Tá. Te ajuda a defender. E assim, pelo menos no Brasil, a marca registrada, ela funciona como se fosse um ativo, né? Então ele vai ter um Sim. valor de mercado, você pode atribuir um valor àquilo. E aí, com isso você pode vender, assim, como é que eu posso dizer? Você pode comercializar aquela marca como se ela fosse um bem, tá? Entendi. Então, o nome da banda vira um produto. Como, por exemplo, o maior exemplo disso para mim é o Kiss, né? O Kiss ele tem 1 milhão de produtos Cara, que isso. licenciados. Então você imagina o quanto hoje vale a marca Kiss, né? Nem não a Sim. banda, mas aquele logo, né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de nome de banda registrado como marca, tá? Aí, de novo, vai depender muito assim, do contexto, de ideia, se uma banda copiou o logo da outra, porque aí você tem uma questão de plágio, de cópia, de discussão nesse sentido, Exato. tá? É, não é uma coisa exata, assim, que eu posso afirmar aqui para você, não, registrou como marca autoral, é mais Aham. complexo do que isso, tá? E vai muito da situação, né? Que nem você falou. Vai ali do que está acontecendo de fato, né? Acho que vale a pena também Exato, pedir uma orientação. Como ele fez, né? Pedir uma orientação para o advogado. Muito bom, né? Ter um especialista para exato. fazer essa consulta, né? Acho bacana também. É, E, gente, eu eu só acho, peço desculpa assim, para vocês, porque eu estou num estúdio e tem um guarda-costas aqui, um canino, e ele deu de querer latir agora. Se vocês quiserem, eu paro a live e vou lá ver o que está acontecendo. Mas é que eu estou num estúdio um pouco afastado, sabe? é. Se estiver atrapalhando Uhum. muito, aí Não, eu paro pra e a mim gente não começa tá, de não novo. sei as pessoas, É? mas pra mim não tá. Tá. Pessoal, se estiver incomodando, vocês me Deixa eu ver se avisam. tá. Ó, Tá, vamos não, acho que ver tá todo só mundo. uma questão do Diego aqui, né? O Diego também é um profissional incrível de Campinas, né? Professor de técnica vocal, Uhum, compositor também. E ele está falando sobre o uhum. ECAD. Esse lance do ECAD que Ah, sim. impossibilita um músico de tocar num shopping, por exemplo. Já vi situações de não poder ser contratado, pois o shopping alegava que o ECAD cobraria por volta de R$ 2.000 para tocar as músicas covers durante
o show, né, de 2 a 3 horas. Uhum. Nesse caso, o Elisa, sim, mas Hum, questão prática também. Nunca passei por esse tipo de situação. Nunca me aconteceu. Já hum. toquei em shoppings, por exemplo, Diego, e a gente fazia um contrato antes, né, de prestação de serviços. E eu tinha essa questão de ECAD quando era música autoral. Já aconteceu comigo. Então, a música autoral, sim, eu recebia. Agora, o cover, não. Então, é uma Uhum. coisa bem complexa, assim, né? Eu acho que é um pouco atípica também, na minha opinião. Não, você recebeu, mas acho que a questão dele aqui é do ECAD cobrar o shopping, não é isso? Pelo que eu entendi. Ah, sim, É. sim. Então, de fato, o ECAD cobraria pelo cover também. Ele pode cobrar. Pode, pode. Ele pode cobrar por qualquer Ah, música entendi. executada em ambiente Sim. público. Assim. Ah, faz Bom, sentido. Porque muitos o faziam Caio isso só falou com a também. autoral, entendeu? Mas com o cover eu não sabia, não. É novidade para mim. Então ele Que o pode ECAD cobrar tudo cobra. mesmo. O Sim. ECAD, na verdade, é um grande fiscal. Bom, não sei, tá na pauta ECAD, você já quer ir para esse assunto? A gente pode Vamos ir. falar um pouquinho sobre o É, ECAD? Quem é o ECAD? quem é o ECAD? Né? Mocinho, vilão, todo mundo. Eu já ouvi falar bem, já ouvi falar mal. ECAD é uma coisa. Sim. O que acontece? A lei de direitos autorais, ela prevê que toda música que for executada em ambiente público, o Sim. compositor, o intérprete, ele tem direito de receber por aquela execução pública, tá? Só fazendo aqui Uhum. uma explicação rápida também, qual Tranquilo. que é a diferença? Você tem o compositor, né, da música, que é Sim. o autor que teve a ideia da música, da canção e tal, e o intérprete, que é a pessoa Certo. que vai executar na prática, que vai tocar, que vai cantar. Você é compositora e intérprete, né, cantora Sim. das suas músicas, É. mas então, quando você faz um cover ou canta uma música que não é autoria sua, você está sendo intérprete. Quando Intérprete. você compõe as suas canções, aí você é a autora, né, da obra original. Então, é uma divisão aí. Certo. Porque o ECAD ele vai recolher e. Ai, obrigada. Então, Ah lá, o só ECAD vai elogios, recolher. hein? É, não, eu Linguagem gosto de ter essa acessível linguagem, mas eu acho importante, porque tira essa coisa do também. advogado que só fala juridiquês e dificulta tudo. Não, eu acho que E a o nosso gente que é papel como advogado tipo assim, é, precisa entender, né? né? Numa linguagem que a gente Exato. Eu acho que é conheça mais. importante, assim, é um papel nosso como advogado facilitar as coisas para vocês, não Uhum. dificultar. Ah, que Então, bom. então assim, no caso, o ECAD ele vai recolher e vai pagar os dois, tá? Tanto o autor da obra, o compositor, quanto o intérprete, o músico que está tocando, cantando. E aí tem uma Uhum. série de regras por trás disso para fazer essa distribuição. Então, o que acontece? A Lei de Direitos Autorais, ela prevê que quando uma música é executada em ambiente público, tanto o compositor daquela música quanto o intérprete, eles têm direito de receber por aquela execução. Porque você está pagando para usar, né? Como Sim. você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, checando todo mundo que está tocando a sua música, o Não que dá, né? aconteceu? As associações de músicos do Brasil se juntaram e formaram um órgão de gestão coletiva, que eles chamam, que tem poderes para fazer isso no seu lugar. Então, o ECAD nada mais faz do que ele pega o artigo da lei que permite, né, que diz que você tem direito de receber quando sua música é tocada publicamente, e vai lá no seu lugar cobrar por essa música, para que você não tenha que fazer isso o tempo Precisa todo, entendeu? Tanto é que tem músicos que não querem saber do ECAD e cobram sozinhos, né? E vão atrás e cobram e tal. E funciona. Mas assim, é um trabalho muito de formiguinha, muito de atrás. Então, o ECAD nada mais é do que um complicado, representante né? dos músicos. Hã? Oi? Eu diria assim, na prática, para uma equipe, por exemplo, o Nando Reis, um artista que eu gosto bastante, hoje ele é um artista independente, né? Ele já trabalhou com Uhum, gravadoras, mas hoje é ele quem cuida da carreira dele. Não sei se é ele que cuida uhum, dessa parte, mas eu fico pensando, uhum, para um artista do nome dele, do tamanho dele, né, de reconhecimento nacional, uhum. global, talvez seja um pouco mais simples, porque ele tem uma equipe, né? Ele tem uma equipe ali, pessoas É. que Uhum, auxiliam e tal, né? Agora, no caso do artista independente que
ou está no início, ou ainda está naquela fase, né, de construir uma base sólida para a carreira, eu acho bem complicado fazer essa Uhum. fiscalização, né? Então, por mais que falem do É, ECAD, precisamos do ECAD, né? uhum. Sim, vocês artistas são os que mais precisam, mais que deveriam defender. Assim. Porque o que É. acontece? Ele tem, o ECAD ele tem uma tecnologia, né, funciona para isso, então ele tem toda uma tecnologia de identificação das músicas. Hoje em dia está muito mais moderno do que era antigamente. Ele funciona como, assim, ele fiscaliza por planilha, por lista de músicas e também por um software tipo o Shazam, sabe? Ah, Sabe, sim. aquele que você Ela pega ali a toca e música e identifica com a identifica. música. Sim. Isso, ele tem um software assim que capta que música que tá tocando. E aí ele tem toda uma Uhum. base de músicas cadastradas, por isso que é importante cadastrar a música no ECAD. Porque aí o que que ele faz? Sim. Tendo essa autorização para fiscalizar, você vai lá, você se cadastra, então vamos passo a passo, né? O músico, ele tem que estar cadastrado, o músico, o compositor, ele tem que estar cadastrado no ECAD, em uma das 7 associações que fazem parte do ECAD. Tá? Não vou lembrar de cabeça Uhum. todas aqui, depois posso até escrever, mas são 7. E também é facinho, se eu colocar no site do ECAD lá tem, quais são. E aí você estando inscrito em uma dessas associações, ele vai, e aí você cadastra na sua associação a sua música, Aham. como compositor, ou o produtor O fonográfico faz intérprete. esse cadastro pelo ISRC. No caso do intérprete, o produtor fonográfico vai fazer através do ISRC, Ah, sim. que a gente já vai explicar o que é. Uhum. Então, e aí o ECAD, quando ele identifica qual música está tocando, ele identifica pelo ISRC, que é esse código, e aí ele sabe de quem é o autor, quem é o intérprete, quem são as pessoas envolvidas com aquela música, Certo. e aí ele faz o repasse daquele valor, ele destina para quem tem que receber. Então ele arrecada 100%, fica com 10% para ele, para fins de administração interna. As associações, por Aham. sua vez, tiram 5% para elas. Então, a Abramos, vamos supor, vai. Vamos supor que você está cadastrado na Abramos, tá? Sim. A Abramos vai tirar 5% para ela e vai repassar para você. Entendeu? Vai colocar lá na sua conta a sua porcentagem naquele fonograma. Tá? E aí é importante também separar obra musical de fonograma. Porque a Aham. obra é a música que o compositor criou, enfim, a letra, a música e tal. O fonograma é a forma, aquela fixação, aquela gravação em Sim. si. Então, você lançou lá a música Eu Tenho Fé no streaming, né, no Spotify lá, Aham. daquela versão. Isso é um fonograma. Aquele formato, como Certo. está gravado, é um fonograma. Ele vai receber um código ISRC, que na verdade é um RG da Aham. música, digamos assim, é um código único que identifica mundialmente, tá? O ISRC é um código internacional, de, É muito será que eu bom vou falar lembrar isso. agora? Não, não é só no Brasil, né? International Recording, depois eu lembro, Ah, eu não lembro. mas ele é um código, é uma sigla internacional. E Sim. então ele funciona como um RG para música, que torna aquele fonograma Aham. único. Então, aquela versão da música vai ter um código. Se você, Anne, for gravar uma versão acústica, ou com outro arranjo, ou com outra banda, ou de outra forma, vai ganhar um outro ISRC, com outro código. Outro Se fonograma. você fizer um outro fonograma, entendeu? Se você gravar, Aham. por exemplo, fizer um show, gravar uma versão ao vivo, né, e fizer Tá. colocar lá, subir no Spotify uma versão ao vivo da mesma música. É outro fonograma, Outro entendeu? fonograma. Então, a gente está falando Sim. aqui de versões diferentes, fonogramas diferentes. E como cada um vai ter um ISRC, cada um vai ter pessoas diferentes envolvidas. Então, vamos supor que quando você gravou no estúdio a sua música, você chamou alguns músicos contratados, ou a sua banda tinha uma Sim. formação naquela época. E aí, o que o produtor fonográfico faz? Ele vai cadastrar todo mundo que está envolvido, por isso que na hora que você está gravando como músico, Uhum. você tem que dar o seu nome, RG, CPF, para o produtor fonográfico, para ele cadastrar direitinho quem é o envolvido naquele fonograma.
E é aí que isso é importante falar para os músicos que estão assistindo, porque é nessa hora que você garante que você vai receber lá na ponta. E é onde tem muito problema de recebimento, onde os músicos deixam de ganhar dinheiro. Atenção, músicos. Onde eles deixam de ganhar dinheiro Atenção, é porque músicos. o produto. Atenção, músicos. Porque não. Ou porque o código não foi cadastrado corretamente, seu nome não está lá, seu CPF não está lá. Uhum. E aí você não recebe. Por quê? Na hora que ele cadastra, o produtor, na hora que ele vai fazer a pré-masterização, ele vai pedir um código para a Abramos, vamos supor, ou para uma outra, para uma das 7 instituições. E aí vai falar, olha, eu quero cadastrar um fonograma. Aí vai dar um código. Vai falar, olha, código X. Aí vai pegar esse código e vai colocar, ó, dentro desse código, a Anne, a intérprete, vai receber tanto. Não sei quem tocou tal instrumento vai receber tanto. O produtor Tanto. fonográfico, ele coloca os artistas envolvidos e o produtor. É uma listinha mesmo. Tá. Na hora que você abre o código, tem lá todo mundo envolvido e a porcentagem que cada um recebe. Se eu não me engano, o Aham. intérprete, a pessoa principal recebe uns 40% e o músico contratado 15%, uma coisa assim, 16%, tá? Isso tudo tem explicado no É site. 15, acho que é E é, 15%. e isso tudo tá dentro do ISRC, tá? E aí, Certo. quando o ECAD, aí você vai se cadastra na associação, então, mesmo você como músico contratado, qualquer um envolvido ali na produção, né, naquela gravação, tem que estar associado a uma dessas 7 associações que formam o ECAD. Senão você não recebe. Tá? Então você está perdendo Boa. dinheiro. E aí o ECAD vai receber, vai captar, vai cobrar por execução O valor pública, é vai cobrado, receber né? um Do mesmo dinheiro jeito. lá. Ele não deixa de cobrar, não, é. Sim. E aí ele vai pegar uma lista de músicas que foram tocadas naquela arrecadação que ele fez. Dentro delas está a Certo. sua, tá lá seu código, tá aquele SRC daquela versão da música. E Aham. aí ele vai olhar quem é quem tem direito ao quê, e vai fazer essa distribuição para as associações. Então ele tira 10%, a associação tira 5%, e aí faz essa divisão entre o intérprete, o artista contratado, o produtor, todo mundo, e cada um recebe na sua conta, digamos assim, do cadastro da Sim. associação. Então é toda essa cadeia, né? E se você não tiver Não, com o nome, o CPF no ISRC daquele fonograma, você não recebe. tá. E aí, outra coisa importante Uma também. coisa que tem acontecido na Ah, prática, que acho bacana falar até para você, o que sim, sim. acontece? Chega muito aluno para mim e fala, Anne, eu não sei como registrar a música e tal, e quer fazer o registro. Aí a gente começa, né? Eu ensino passo a passo e tal. Aí chega um Uhum, ponto que alguns vêm para mim e falam assim, ah, mas eu já sou associado a Abramos, por exemplo, né? Que é uma das 7 associações aí. Ah, eu sou associado uhum, lá. Eu falo, beleza. Quem que está fazendo o registro de obra e fonograma seu? Eu sempre pergunto isso. uhum. Aí ele fala, ah, é o meu produtor musical que está fazendo. Normalmente são os Isso. produtores de estúdio que fazem. Só que aí, na minha visão, tem um pequeno problema, né? Porque, por exemplo, Uhum, eu faço os meus registros de obra e fonograma. Eu, Anne, faço isso. uhum, Eu aprendi, então hoje eu tenho autonomia para fazer sozinha. Por quê? Porque eu posso confiar em mim, né? No trabalho que eu estou fazendo. O que acontece? uhum, Muitos estúdios, não sei se de má fé ou se falta de conhecimento, quando vão uhum, registrar a música, eles se registram como produtores fonográficos. E aí que está o problema. Porque já chegou uhum, aluno para mim que ele estava lá como intérprete e músico. Mas o produtor fonográfico, que é quem paga, né, pelo fonograma, ele estava no nome do uhum. estúdio. E não era, né? Era para estar no nome da pessoa, do artista que pagou por aquela gravação, não é? Então, eu acho que a pessoa precisa estar ligada nisso também, né? Assim, para você fazer, você deve saber, você deve confirmar se é isso mesmo, porque eu sei a parte Tá. teórica. Para você gerar o ISRC, você tem que ter um sistema que você faz o download e põe na sua máquina, né? Você só Sim. consegue fazer esse download se você tiver cadastrado na associação como produtor fonográfico. Aham. Provavelmente você está cadastrada na associação. Para você conseguir fazer isso, você deve estar cadastrada Sim. como produtora, né? Estou como E produtora aí, fonográfica. como produtora. E aí você, como responsável por aquela gravação,
E aí pode ser produtor pessoa física ou a gravadora, tá? Tanto faz. O direito Sim, entende como produtor fonográfico tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. E aí você, dentro desse sistema do SRC, que você fez o download, está autorizado a mexer, você vai gerar o código. E aí você vai cadastrar, como você está gerando, ele fica cadastrado através da sua associação. Você como responsável por aquela música, uhum, por aquele fonograma. E aí você é responsável por colocar todo mundo que está envolvido. Então, o sim, que que é importante, assim, se você acha que o produto, você não confia no produtor, pedir para ver como que está o seu cadastro dentro do SRC, qual a participação que você tem. E isso é público. Se você entrar no ECAD, você consegue, pelo SRC da música, ou pelo nome, eu acho, do fonograma, você consegue chegar em como que está a divisão dentro desse fonograma e checar se seu nome está lá e qual a participação que você está. boa. Então, Uhum. é uma forma dos artistas fiscalizarem. Eu fiz isso para um amigo meu esses dias e ele viu, ele falou, não sei se eu estou recebendo por essa música. Eu falei, me fala seu nome, aí eu Nossa. procuro. E aí eu vi, ele estava lá. Mas eu tô, por que que eu não estou recebendo? Eu falei, você está vinculado a alguma associação? Ah, não. Eu falei, Ah, então, não, ah, né? Ah, mas eu não, aí fica mas é difícil. caro. Ah, mas eu não quero. Então, é Ah, para mas você receber. O ECAD não te paga se você não for membro, assim, associado de uma dessas sete que fazem parte do ECAD, tá? Então, não sim, é a economia. Para receber por música, você precisa estar associado. O ECAD não te paga direto, né? Você não tem como receber. sim. E a comunicação entre ECAD ela é feita com a associação, né? Não com a gente diretamente. Né? É a Não, associação que não. faz essa ponte, né, pra gente. Até por isso que cobram, né, Exato. uma taxinha. E precisa cobrar, né, É. gente? Agora falando assim, como empreendedora musical, tudo você precisa gerar receita, né? Os músicos, É. Elisa, eu não sei se para você chega muito isso, mas para mim chega Uhum, muitos músicos que, entre aspas, têm uma certa aversão a monetizar a arte. Tem alguns que falam assim para mim, uhum, eu não quero ganhar dinheiro com música, eu só quero mostrar minha arte comum. Aí já tem outros que falam, não, eu quero ganhar dinheiro com música. Só que é aquela, existe um sistema, igual você falou. Se você é. não está no sistema, cara, você não vai monetizar. Então, não É. adianta aquela, né? Que eu sempre falo para meus alunos, não adianta você tocar e cantar bem, isso aí é o mínimo. É lição de casa. Uhum. Agora, se você não souber como funciona o sistema, você não vai ganhar dinheiro. Tirando um barzinho ali É. ou outro, você não vai ganhar dinheiro para valer com isso. É importante. Você pode ganhar, mas dessa forma, você tem que É, ir de um por um cobrando, você tem o direito de cobrar, mas aí sim, sim. é muito braçal você ter que fazer isso sozinho. É E complicado, né? Imagino eu que deve ser difícil, né? Fazer esse tipo de trabalho sozinho. é, é. Vamos dar uma E aí, olhadinha na assim, galera. falando um pouco de. Tá. Perdão, pode falar. Não, falando um pouco de. Assim, porque eu acho que também é uma confusão que as pessoas podem fazer. A música ao vivo, executado, o show, ela está executando o show, não tem recolhimento de ECAD para intérprete. Uhum. Porque você, assim, você vai receber ali pelo, pelo show que você está fazendo, né? Isso Mas no você show não ao vai vivo, né? receber o show ao vivo. Por quê? Ele não Tá. tem como saber que fonograma está tocando. Ele não tem como saber qual é esse RC vinculado àquela música, porque você está executando ali na E é hora, entendeu? engraçado que É uma sempre nova muda, né? versão. Se a gente parar pra pensar, não tem como. Muda, né? Ao vivo tudo acontece. Não tem. Exato. Você fala assim, mas eu tô Sim, tocando o quê? Qual é o SRC que eu tô tocando? Não tem. Então, nesse não tem. ponto, o ECAD ele vai recolher, então, vai recolher pelo autor só, pelo compositor, tá? Porque se o compositor não é a pessoa que está ali tocando e tal, ele vai receber na ponta Uhum. pela execução da música dele naquele show. Tá. Mas o artista que está tocando ali na hora, não tem como, assim, se você pensar, né, como é que fala? Tecnicamente, não tem como ele receber via ESRC, porque você não tem Se aquela Quem que vai gravação. fiscalizar isso? Sim. Não, tem a fiscalização, o ECAD cobra pelo show, mas ele É. cobra pelos direitos autorais. Né? E Tá. agora sim, se aquele show está sendo gravado, E existem e lugares, aí né, que na prática eles não fazem, né? Esse recolhimento aí. porque aí vai de fiscalização, né? É. E aí a gente vem. Aí depende se o lugar é fiscalizado ou não. O ECAD diz que parte do produtor,
quem está organizando pagar. Mas a gente sabe que as pessoas na prática não querem pagar, né? Não Então, quero. Na prática é complicado. vai depender se a ECAD vai bater na porta. É assim, né? Grandes shows, que Sim. eles sabem que vão acontecer, Aí eventos que que vão se geram, acontecer. né, aquelas questões de falar bem, falar mal, da fiscalização. Eu vejo que é Exato. nesse ponto que os músicos acabam criando essa aversão com o ECAD. Mas a gente precisa do ECAD. É, eu acho, né? A minha opinião é que ele existe para auxiliar vocês. E eu li esses dias até que o ECAD, para fiscalizar melhor, ele fiscaliza inclusive na junta comercial, abertura de empresas que têm por objeto a execução de música. Então, bares, casas de show, tal. Ele fica de olho naquela. Abriu uma empresa que tem esse objeto, ele já fica de olho para Já fiscalizar. vai lá Eu não fiscalizar. sabia, eu li esses Pô, dias. Falei, olha só, que legal. tá vendo o ECAD? Porque eles têm que criar uma forma de fiscalização, né? Uhum. E então tem isso, tem esse aplicativo que eu falei para você, esse software, que eles identificam a música que está tocando, principalmente para rádio, eles fazem isso, e para Aham. ambiente loja, por exemplo, de shopping, eles costumam deixar um aparelhinho, às vezes por uma semana, numa loja, para pegar por amostragem o que está tocando. Também é uma forma de fiscalizar. Eles têm N formas de fiscalizar. Eles Ah, fiscalizam legal. dessa forma, fiscalizam TV, rádio, aí eles pedem a lista, a planilha de músicas executadas, porque a TV, o rádio é mais organizado, eles têm lá tudo que eles Sim. tocaram, a playlist, né? Então manda pra CAD. E aí eles checam, deve checar. Loja, eu sei que estabelecimento comercial faz por amostragem, e grandes shows, eventos, aí é pela ocorrência mesmo. Ele vai E lá, isso, ou você tem Isa, a lista do que foi tocada, pode no falar. caso, isso aí, isso se aplica a todos os tipos de artistas, né? Porque algumas pessoas, quando vêm perguntar algumas coisas para mim, falam assim: ah, mas isso é só para Uhum. artista famoso. E não é, né? É para todo mundo que está seguindo o sistema aí, correto? Exato, é para todo mundo que tem a música cadastrada no ECAD, Sim. no código lá bonitinho, entendeu? É, gente, Festas em então não é só os geral, famosos. fiscalização. É. Sim. Então, festa em geral Ó, também, aqui, fiscalização. É. tá. Às Todos vezes, os, assim, para não se todas as queimar. apresentações ao público, né? Independente do formato. Ele faz essa fiscalização. É, exato. Tem até polêmicas, tipo quarto de hotel, lobby de hotel, festa de escola, apresentação de escola de música. Tem muita discussão nesse sentido, né? Sim. Porque a apresentação de escola de música, por exemplo, você tem o caráter didático. Você fala, não, mas é para o aluno aprender, né? Precisa mesmo recolher card. Tem É, umas discussões mais polêmicas, né? tá. E Mas tem, a ideia do ECAD é assim. na prática a Então, gente faz ouve a as fiscalização. coisas assim, que até como você está explicando aqui. Porque sempre quando Uhum, vem alguns curiosos, né? Cada um fala uma coisa e fica aquela, sei lá, tipo, o que que eu faço, entendeu? O músico, eu vejo muito isso. Músico independente, o uhum, artista menor, né? Que ainda não atingiu o mainstream da coisa. Eu vejo que fica muito uhum, perdido por uma bordoada de informações, sabe? As coisas chegam pra gente uhum. muito tipo assim, um pedaço de uma coisa com outra, e aí você só vai entendendo na prática quando a gente tem a oportunidade, né, de falar com alguém assim, que sabe realmente como Entendi. funciona. É, É complicado. é. Eu acho que os meios digitais facilitaram bastante para vocês, assim, até para quem está É, começando, né? Porque antes você dependia de uma sim. gravadora, de um produtor, um empresário. Hoje em dia você consegue ter sua página numa plataforma de Sozinho, né? streaming e Sim. sozinho e divulgar, né? Eu acredito que. E até o ECAD fez até uma explicação esses dias que a pandemia não afetou tanto assim a arrecadação, porque você não tem mais execução pública, né? Porque não está tendo mais Sim. bar, show, Não mas a pode. partir do momento que o serviço de streaming foi regulamentado e aí as plataformas como Spotify, Deezer, YouTube passaram a pagar o ECAD pelas músicas, Uhum. você teve um equilíbrio na arrecadação. Porque as pessoas estão mais tempo em casa, mas elas estão ouvindo música no Spotify. Elas estão Então, consumindo a música de uma estão forma. consumindo. Então, eles mantiveram mais ou menos a arrecadação. Não teve uma queda tão brusca na arrecadação. Ah, Na verdade, eu diria acho até que já também tá. na prática, né? A gente combinou de falar muito sobre.
um pouquinho da visão Sim, você pode falar. prática e você Com certeza. especialista. Então, eu vejo Uhum. assim que, para a gente, em alguns casos, para quem realmente fez a lição de casa, né, no marketing digital, no streaming e tal, a gente conseguiu Uhum. arrecadar até um pouco mais do que no período só de shows ao vivo, né? Então, é muito É. bom que os músicos saibam que a gente precisa estar na internet. Tem músico que Uhum. aparece e fala assim: ah, mas eu não gosto de rede social, não gosto de plataformas e tal. Mas é uma maneira de você arrecadar, né? A gente está falando sobre viver de música, né? Nesse ponto, assim, a gente está Uhum. falando sobre a arrecadação mesmo. Porque a maioria dos Uhum. músicos, eles trabalham como professores também, né? Além de se apresentarem. Então, dominam seu instrumento, dão aulas e tal. E eu vejo as plataformas digitais, por exemplo, né? Como você falou que também tem um recolhimento, como uma renda extra, né? E uma renda que está Uhum. passiva, né? O tempo que tiver lá, você É, tá gerando a sua receita. sim, Então, gente, quem tem aversão à internet, por favor, não tenha, porque vocês podem monetizar e ganhar dinheiro, sim, estando em casa também. Isso é bem legal. exato. É. Ó, só mandar um oi pra galera aqui. Tem o Vitor, ele tá com a Uhum. gente também, é um músico super jovem, se eu não me engano, ele tem 17 anos, já é compositor, já Uhum. produz as músicas dele sozinho. E, Vitor, um abraço para você, Uhum. muito obrigada pelo carinho, é muito legal ter você aqui. Marcos, todo o pessoal que tá com a gente, obrigada. Galera, a gente tá cheio de perguntas aqui, né, debatendo, Uhum. conversando um pouquinho, mas se alguém tiver mais alguma pergunta para Elisa, assim como o Diego, o Andy também fez pra gente. Por favor, manda aqui, né? A gente vai otimizando esse tempo. A gente vai respondendo, E, é. Elisa, Uhum. assim, uma coisa que as pessoas perguntam bastante, sabe? A questão do cover, Uhum. né? A gente até chegou a comentar um Uhum. pouquinho sobre. É possível a gente Uhum. monetizar um cover? Assim, por exemplo, no streaming, né? É possível a gente É. fazer, agora a partir do direito autoral, né? A gente precisa Uhum. que esse autor original, ele nos libere fazer uma gravação, por exemplo? Sim, sim, esse é o problema do cover. Então, o streaming não deixa ter cover. Não é isso, é porque, trazendo para o direito autoral, o que que é o cover? É uma obra derivada, é uma versão, né, de uma composição original. E aí, um dos direitos do autor é de autorizar a reprodução da sua música, do autor, do titular da música. Então, assim, para você ter um intérprete cantando a sua música, ele tem que estar autorizado a fazer isso, né? E aí, quando você vai cantar a música de outra pessoa, em teoria, você deveria ter autorização. A gente sabe que no dia a Sim. dia, banda, cover e tal, às vezes é difícil você ter autorização de tudo, né? Mas para você oficializar isso numa plataforma, subir uma versão sua, um fonograma, imagina você está, né, gravando aquilo que não que é de autoria de uma outra pessoa. Então você precisa ter um mínimo de autorização ali. Até porque a pessoa precisa estar de acordo se ela. Como é que eu posso dizer? Porque o autor ele tem direito moral, que a gente chama, né? E É um ele tem cuidado direito, com a assim, de obra. aceitar ou não, né? Ele pode aceitar ou não que alguém Exato, regrave. Sim. exato, porque a gente chama isso de direito moral. Tem o direito moral do autor e tem a questão comercial também envolvida. Aí já são outros conceitos. Mas o que é o direito moral? É você fazer a obra. O autor ele tem o direito que a obra seja feita da forma como ele idealizou, como a forma como ele acha que ela é. Que é. Então, você não pode usar a música ou qualquer outra obra, tá? Para fins que ele não concorda, tá? Então, tem muito caso, assim, a gente vê na mídia por aí, de músicas que são usadas para jingles políticos, ou para fins religiosos, ou para outras questões que envolvem um posicionamento do autor, que talvez ele não esteja de acordo, que ele pode ir lá e falar, não, não autorizo a execução da minha música nessa campanha política, ou esse cover, nessa versão feita por uma entidade religiosa, ou alguma outra coisa assim que envolva um posicionamento pessoal dele. Porque como ele Aham. criou a obra, a gente está falando do compositor, tá? Então, É ele que como manda na ele é obra, né? o, Sim. como ele é o pai da coisa, a mãe da coisa, Sim. ela que vai autorizar, no fim, aquilo. Então, na prática, o que acontece? Você não tem uma autorização expressa, mas se ele não gostar, não tiver de acordo, ele pode ir lá e notificar para você tirar do Entendi. YouTube, que acontece muito, né?
Ou então, por exemplo, ele não quer que determinado cantor, No próprio Instagram isso intérprete, acontece bastante, né? Na prática, às vezes você está de executando alguma música em notificação. live, aí ela É, derruba, sabe? Algumas bandas fiscalizam isso, alguns músicos, né? Fiscalizam um pouco é, mais, alguns não concordam. Então a gente até fala brincando, aquela exato. banda, meu, não toca na live, senão vai derrubar a live. A gente tem até um combinado entre os músicos, assim. É bem É, interessante porque isso. aí, E é direito do autor, exato. né? É direito. É do autor e Aí, do titular. Então, se, por exemplo, ele tem uma gravadora que detém os direitos dele, né, falando um pouco de sessão também, ela pode, e aí por estratégia comercial mesmo, tal, sair bloqueando. Então vai depender do trabalho que você tem de fiscalização. Ou não. Por exemplo, eu sou uma artista nova no mercado e eu quero mais é que todo mundo toque minha música mesmo para eu ficar famosa, para minha versão ser todo mundo para conhecerem, conhecer, né? autorizo. Então, vai depender muito do que você quer com aquilo. E aí você tem duas pessoas envolvidas. Tem o autor, na parte moral, e tem o titular, que pode ou não ser o autor, pode ser um terceiro, que detém os direitos daquela obra na questão de comercialização. Porque, eu não sei se eu já expliquei, ou se vocês conhecem, mas o direito de autor, ele é dividido em duas partes. Tem a parte moral e a parte patrimonial. A parte moral, ela é do autor, ela nasce e morre com o autor, que é a questão da paternidade da obra, da idealização da obra. Então, como foi você que criou aquilo, você tem direito ao crédito, você tem direito a se opor a uma execução que você não concorda, você tem direito a impedir que alguém modifique a sua obra, corte no Uhum. meio, faça uma transversão, ou traduções, por exemplo, adaptações. Isso é direito moral, tá? Eu garantindo que minha obra seja executada da forma como eu idealizei, enquanto autor. A parte patrimonial é a parte comercial da obra. É a questão de você poder fazer um licenciamento, uma sessão, comercializar, Aham. receber pela execução pública. E isso pode ficar com o autor ou não. Ele pode passar para terceiros que vão gerenciar essa obra enquanto um produto comercial para ele. Então, quando a gente fala de licenciamento, cessão, reprodução, pagamento de direitos autorais pelo ECAD, de royalties, a gente está falando de direito patrimonial de autor. Tá? Uhum. Então, o ISRC, tudo envolve a parte, tudo que você ganha dinheiro é a parte patrimonial que Patrimonial. ele sai, eu costumo falar que ele pode sair do autor, ele pode estar com um terceiro que não criou, mas que vai gerenciar, Uhum. que é o titular. Tá? Que o nome para isso é a pessoa que detém o direito patrimonial e não é o autor, ele é o titular daquilo. Tá? Então, Entendi. nesse caso de derrubar, você pode ter uma empresa, uma gravadora que detém o direito patrimonial e ela tem um grande esquema de fiscalização que sai derrubando. Entendeu? Não é propriamente, não precisa ser necessariamente o autor que criou, mas você tem Entendi. A própria uma empresa gravadora trabalhando faz, para né? você. Pode Ah, ser por questões comerciais, de estratégia de mercado, de não querer a música em qualquer lugar, ou querer que todo mundo que vai usar pague, nesse sentido. Tá? e E deve ter aí, muitas discussões, né? Nesse ponto aí. Porque alguns artistas acham legal, né? Você tocar a música deles, mesmo que eles já sejam renomados, vem a uhum, obra sendo ali reproduzida por outras pessoas, né? E já outros acho que uhum, não concordam. Como você falou, tem o direito, né, de escolher que a música, que a obra, quer que seja executada daquela maneira, né? Acho que deve gerar bastante exato. discussão, né? Gera, porque você tem dos dois lados. Você tem ou o titular, quando você tem separado, né? Você tem ou o titular não autorizando e o autor querendo, ou você tem Uhum. também quando o titular autoriza e o autor, por direito moral, não gostou daquela versão, não quer que tal pessoa toque porque acha que aquela pessoa tem um posicionamento diferente do dele, ou não tem uma imagem que ele gostaria que a música passasse, não quer ver a música dele associada à imagem de uma pessoa ou de alguma coisa. Daquela pessoa, E né? aí Sim. exato, e aí ele executa os direitos morais dele, é diferente. Aí ele faz valer os direitos morais para tirar e aí não tem titular que segure, entendeu? Porque se o autor, enquanto direito Aí moral, fala quero tirar de circulação, não quero essa versão, vai tirar. vale a, a vontade dele, né? Aí entra uma questão de indenização e tal, é outra questão. Mas se ele vale, digamos assim, se ele fala que não quer,
Que é o caso, por exemplo, de cantores que mudam de religião ou mudam assim, no posicionamento e querem Posicionamento ali, tirar a né? música do mercado. E não querem Ah, mais que toquem a sua música. Isso é direito moral, poxa, sendo executado na prática. entendi. Entendeu? Complicado, hein? Mas voltando um pouco de cover, é, voltando um pouco para a gente não, para não tirar vocês do assunto, né? Então, a plataforma de streaming, ela vai fazer esse bloqueio mais para garantir que o que ela está executando tá autorizado. Porque se ela deixar passar, digamos assim, ela pode ser punida. Porque É, é, estão tendo execuções não autorizadas e tal. Então, para não ter dor de sim. cabeça, ela barra e só deixa subir o que está autorizado. E aí, eu sei que existem meios de você subir cover, porque você pede uma autorização para o autor, o pedido de autorização chega no autor de alguma forma, você regulamenta. E aí eu acho que você pode falar um pouco mais disso, né, na prática, assim, como que você sobe seus covers. Sim. Sim. Então, pessoal, na verdade, o meu foco sempre foi, né, música autoral, sou compositora, mas eu também monetizo cover no streaming hoje. Então, assim, eu consigo arrecadar valores nas plataformas digitais com música cover. Estou fazendo uma nova experiência agora na carreira solo, mas quando eu trabalhava com bandas, eu já fazia isso também e dava super certo. Aí, na prática, assim, no nosso mundo prático, existem duas situações que a gente pode subir um cover no streaming para monetizar, fazer com que ele também traga dinheiro para a gente, receita, né? Pelos cliques. A gente pode tentar chegar no autor original, como você falou, tentar chegar na gravadora, entrar em contato de alguma forma, para que eles nos deem um documento liberando, uma licença, como se dissesse que você pode executar aquela música, né? E é óbvio, o autor original ele vai ganhar uma porcentagem daquilo, afinal a obra é dele, né? Mas você também vai ganhar Uhum, como intérprete, no caso, e como produtor fonográfico, uhum, né? Porque você pagou por aquele novo fonograma que foi gerado. Então, essa é uma uhum, opção. Só que para gente que é artista, independente do tamanho, é complicado você chegar no autor original. E às vezes o autor já faleceu, então você tem que contatar alguém da família ou da gravadora. É muito complicado. Então, o que, que eu faço uhum, hoje, o que a maioria dos músicos que monetizam cover fazem? A gente trabalha com uma distribuidora, não vou citar o nome aqui, mas quem quiser saber pode me procurar no uhum, particular, eu passo para vocês. Existem algumas distribuidoras, poucas, e se não me engano, no Brasil aqui, as mais comuns são duas. Elas têm uma empresa que é vinculada a elas, onde elas oferecem para a gente essa licença cover. Isso regulamentado. Ou seja, quem uhum, faz o contato, elas agem como uma espécie de CAD. Ao invés de eu ir lá e chegar na uhum, Lady Gaga e falar, olha, você deixa eu gravar sua música, o que é muito improvável, elas têm o contato com a gravadora, com os profissionais dela, né? E fazem essa uhum, liberação. Aí como funciona? Eu pago uma taxa anual para essa distribuidora. Eu pago a taxa para ela para subir a música e pago mais uma taxa para ela fazer esse serviço para mim de licença cover. Então aí eu estou assim uhum, regulamentada pela lei, eu posso colocar sim aquele fonograma no ar e posso monetizar. Só que sim, existem algumas brechas, né? A distribuidora deixa muito bem claro que o autor original ele libera nessa licença. Mas é que nem você falou, se amanhã ele enjoar e falar, não quero, ele pode tirar do ar. Fato, pode. é, Só que nem, uhum, se você está arrecadando na prática ali, a gente trabalha com a receita, por exemplo, depende do número de streams que você gera, né? No Spotify, por exemplo. uhum, Tem gente que faz o saque a cada 2 meses, a cada 3 meses, 6 meses. Se você sacou aquele dinheiro, ele é seu, beleza. Vamos supor que o autor faça você um dia derrubar a música, tirar a música do ar. O que você recebeu é seu, você não vai devolver para o autor, entendeu? sim, Você já gerou. uhum, Então, na prática, é assim que funciona, gente. Se quiser subir cover no streaming, antes dá uma perguntada, chama aqui no direct, dá uma pesquisada, porque você tem que fazer isso com a licença. Senão vai dar problema sim. Vai dar problema e você não vai uhum. arrecadar. Isso é um pouquinho prático, sabe? Mas é bem Muito legal. legal Não, mas é entender bom pra isso que você gente saber falou. também. É legal ver as É duas coisas bem funcionando juntas, complementa, assim, né? né? Como que. Sim, Exato, exato. Muito legal. muito massa, cara. Eu tô adorando. Uhum. Gente, deixa eu só ver aqui uma Ah, eu pergunta. Ó, também. Elisa, para você aqui, ó. Marcos está dizendo: É. se o autor tiver passado direito patrimonial para um terceiro e houver divergência Uhum. ideológica na execução, qual vontade prevalece?
Acho que até você já Eu acho que a comentou, gente né? respondeu, né? Que aquela questão do direito moral que prevalece. Sim, Não é tão fácil, tá, gente? Vai ter ação judicial é envolvida e tal, não sei o quê, mas no final acaba. sim. Olha o Rex Tem falando alguma outra aqui, ó, o papo questão? tá maravilhoso, do jeito terá que ter a parte 2 e 3. Ah, Vai com mesmo, hein, cara? certeza, por mim. A gente Aham. vai ter que fazer. Gente, já passou uma hora, você acredita, Elisa? Passou uma hora. Falei Olha, pra você que, nossa, pra mim passa, eu nem percebo. Assim, caramba, gente, que coisa. é uma Não, mas a delícia gente mesmo, vai muito bom, daqui a tá? pouquinho encerrar, pessoal, até por isso mesmo. Porque depois vocês podem deixar ideias aqui na Elisa. Se a Elisa quiser, eu quero. Sim, A não, gente já pode fazer quero. parte Já 2, tô dentro. 3. Então, estamos dentro. Aham, Aí a gente vai muito trazendo, né, legal. os assuntos aqui que o pessoal tem dúvida. Até, Elisa, comentar com você assim, Uhum, rapidamente também. Eu criei essa página, a Rocket, né, para trazer conteúdo para os músicos. Porque, como eu falei, eu sempre fui uhum, muito xereta. Antes de trabalhar com isso, eu já era cantora e eu queria uhum. saber dos meus direitos, dos meus deveres, né? Então, eu vivia pesquisando. Muito Cheguei a bom, pagar, que inclusive, bom. paguei algumas Uhum, consultas com alguns advogados, mas eu tive vários profissionais bacanas que me ajudaram, mas alguns não passavam para mim a mensagem do jeito que você está passando. Assim, de uma maneira fácil de entender. poxa, Porque que o bom, fico músico ele feliz. tem um pequeno problema. Falando de músico, porque eu sou, né, a nossa página aqui é sobre músicos, mas acho que vale para Uhum, qualquer artista. Nós artistas, você também é artista, você sabe? A gente é muito poeta, muito romântico. Então a gente acaba se desligando um pouco desse mundo, desse sistema econômico, jurídico, né? E, meu, a gente precisa uhum, realmente ter alguém com a linguagem que você tem, sabe? Eu, na prática, sofri muito com uhum. isso aí. Eu, às vezes, ia no advogado e Uhum. falava, não, mas eu quero entender. E aí ele saía de lá e perguntava, você entendeu? Eu falava, entendi, porque eu estava com vergonha. Mas eu não tinha entendido. Então, é muito difícil. Poxa, Então, acho que que a bom, fico página feliz. nasceu com esse intuito, e a sua também, né? A sua página nasceu com o A intuito de minha também. facilitar, né, o artista. Então, deu É, super certo o a casamento minha, aqui. a minha página nasceu, na verdade, por conta de uma amiga que me deu esse empurrão, assim, porque a vida inteira, desde que a gente é amiga, assim, ela me ouve falar de doutoral, propriedade intelectual, que eu sou apaixonada por isso. Todo mundo que me conhece, você passou, assim, 10 minutos comigo, você já ouviu A falar gente alguma vê que coisa você nesse gosta sentido. mesmo, você ama. Eu amo, assim, vai além da profissão, assim, né? E ela me escuta Sim. falar e tal, e eu tenho muita vontade de ser professora, de dar aula, eu gosto, assim, de explicar, eu adoro Uhum. explicar, né? Explicar é muito, muito natural. Fiz até o mestrado pensando nisso, tudo, e aí eu inteira escutar, ai, eu quero ser professora, eu quero dar aula, porque não sei o quê, e aí eu quero dar aula para artistas, né, para as pessoas que criam, porque eu quero que elas saibam o direito que elas têm, não sei o quê, eu sempre tive isso, sempre foi uma coisa Sim. muito forte que eu tive em mim. Eu falei, mas Elisa, você não precisa ficar esperando para ter um contrato com uma faculdade ou fazer o seu curso. Faz um Instagram, menina. Faz um perfil no Instagram e começa. Ela falou, Lá, tá aí, é muito fácil. Eu falei, quer saber? entendo. E aí, ela falou, eu fiquei digerindo essa informação, mas assim, dia a dia é uma loucura, né? Escritório e tal, não sei o quê, você não Sim. para fazer, né? Você não faz, hoje eu vou criar um perfil. Você precisa Não de dá algum tempo, motivo. né? É. É, e aí um outro amigo meu, que até acho que tá assistindo aqui, o Caio, ele me convidou para uma live, a primeira vez que eu fui provocada nesse sentido. Ele falou, Eles vamos para uma live Ah, o comigo de direito Caio, nossa, autoral e que tal. bom. É o Caio, então. Sim. Ele me convidou para fazer a live, e aí eu falei, poxa, é verdade, né? Eu vou fazer a live, e aí eu vou divulgar o meu perfil pessoal? Tipo, falei, não, Aham. Elisa, tá na hora de fazer o perfil profissional, vamos lá. E aí foi que eu fui atrás, fui criar. E eu sou muito grata ao Caio e à Tatá, se ela estiver assistindo, porque são as pessoas que me Ah, o Caio deram querido. o gás. Vai, Elisa. E eu criei, e assim, hoje é muito gratificante para mim. É ver esse Aham. retorno, ver que tá dando certo, que as pessoas gostam, né? E me impulsiona a criar mais conteúdo. Então, sempre todo mundo E que manda mensagem precisam, pra mim viu? fala, me fala o que você quer saber, me faz pergunta, pode Uhum. sugerir tema, porque aí eu monto, né, Sim. e publico, assim, eu quero mais publicar o que vocês querem saber. Então é importante para mim ter essa troca. E eu fico muito União, né? feliz que está fluindo. E aí, quando eu vi que você tinha criado também a Rocket, eu falei, nossa, olha, casa muitas ideias, porque Vai dar você certo. integra muito conteúdo nesse sentido também, né? Sim, Então, bastante. é,
A Você gente tem mais tenta, algumas. assim, como músico, né? Eu também sou Aham. pedagoga, então esse lance de ensinar não sai de mim, cara. Eu já atuei na Ah, área há então. muitos anos, fui funcionária pública, do Uhum, Estado, né? Trabalhei em diversas áreas dentro da educação, crianças especiais e tal. Hoje eu tenho um projeto que é uhum. voltado para criança especial com música também, que é um projeto novo, um projeto Legal. bacana. E eu tenho esse lance de querer ensinar, sabe? Por que que você está ensinando Aham. essa galera? Porque eu preciso. É algo também, é como você É. falou, vai além da profissão. Eu sou Uhum, cantora, vivo de música, né? Sou compositora, mas esse lance de ensinar está no sangue, eu não consigo não ensinar. E é muito triste quando é. você vê alguns artistas talentosos, né? Perdidos. Eu vejo que muita Uhum, gente não tem esse conhecimento que a gente está falando hoje aqui. Alguns estão super preparados, consumindo conteúdo não só da Rocket, mas de outras páginas, da sua página também. Mas alguns realmente é um uhum. mundo novo, né? Eu tenho alguns alunos que têm É. mais idade, e, meu, vamos falar a real, para uma pessoa de 50, 60 anos, o mundo digital é algo muito novo. Para a gente é algo novo. Que nem você falou, às vezes não dá tempo de Pra criar um gente. conteúdo ali todo dia. E a pessoa que, poxa, é É. músico há 50 anos, para ele é algo muito novo, né? Ele precisa de alguém que o ensine. Então, meu, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito bem feito. E fico feliz Uhum. também, né, da galera estar aqui consumindo o conteúdo da Rocket, porque eu faço com Que muito bom. amor, faço de uma pessoa que tem uma vivência na prática, né? Sempre procuro também Uhum, trazer conteúdos como você, que é uma especialista, que sabe de fato, né, como que funciona a parte teórica da coisa. E é isso, gente. Quando uhum. vocês tiverem dúvidas, manda para a Elisa, manda para mim aqui na Rocket. Pode mandar no perfil pessoal Sim, sim. também. E a gente nunca vai se Uhum. negar, né, Elisa, a ensinar, porque Não, vai não. além do Nossa, trabalho, de eu fato, quando né? recebo uma, quando eu recebo uma pergunta lá no perfil, nossa, eu paro, eu pesquiso, eu paro, assim, pego um Sim. livro, pesquiso na internet, monto a resposta para poder atender a pessoa. Eu acho que para mim é gratificante fazer Que isso, legal. né? Ai, Então, gente, ela é é uma gostoso, sabe? fofa, tá? Agora vou falar como Ah, artista aqui. A Elisa foi super simpática comigo, acordou me fazer a live. A gente conversou aham, sobre, ela me explicou muita coisa antes também. Então, obrigada mesmo, foi bem legal, assim como artista, né? Tirando a parte de professora, poxa, mentora. aham, Legal. E vejo como aham, aluna também. Acho que todo mundo, né, Elisa? A gente tá sempre é, aprendendo, né? A gente sempre é um aluno e um sim, professor. exato, É eu muito acho. massa Acho essa que troca. ensinar é aprender também ao mesmo tempo. A gente tem uma questão de querer ir atrás da informação, pesquisar, ler a respeito, se informar, né? É, Então, e- é uma troca, né? ah, é, Todo mundo. é, Ó, o Hertz está o falando o resto está seguinte: falando. se fosse a gente, ele pensaria em fazer um Hum, workshop sobre o assunto. Ó, meu, sua maneira de uhum. explicar é muito acessível. Ó, gente, eu adorei. O que que vocês acham aí? Vamos fazer um workshop, Elisa? Você topa? Vamos, vamos. Sim, já. Gente, já vou Tamo dar um aí. spoiler aqui, tá? O Hertz, coloca na agenda, não tenho data ainda, mas em breve eu vou trazer. Quem sabe a gente não consegue levar a Elisa junto. A gente está desenvolvendo um workshop novo, né? Eu e mais dois artistas que Uhum, também são profissionais da área, porque eu me uhum, posiciono como artista, mas também como professora, sou mentora também, dou aula, assim como a Elisa uhum. também. Então, a gente quer fazer um workshop completo. A ideia é music business na prática. Então, a gente quer Que trazer um legal. especialista como você, que vai falar sobre registro, que vai falar a parte jurídica da pegada, que é difícil trazer nessa linguagem Uhum, acessível, né? Se você não for da área, é muito difícil. Então, a gente quer trazer a parte uhum, artística, a parte musical, professores mesmo, né? De técnica vocal, de instrumentos e tal. E a parte do uhum, marketing, que é extremamente importante, que é onde eu gosto de me posicionar mais. O marketing musical é muito uhum, importante. Você é aquilo que você mostra para o mundo. E o digital hoje, cara, é um universo. Não tem como você é. fazer o trabalho que você quer. É muito difícil. Você fala assim, até tem como? Tem, mas não é aquela pegada que antigamente se tinha, né? Colava lá no mural, ah, vai ter show amanhã em tal lugar. Hoje não é mais assim, as pessoas não ficam lendo Não. murais. É bem diferente, né? Uhum. Então, se você quiser, já está convidada, a gente ainda está organizando, Poxa. mas vai rolar e vai ser Aham, esse ano, vai ser legal pra caramba. A gente quer fazer depois uma espécie de network, né? Assim que a pandemia nos deixar, a gente após ali uhum, o workshop, a gente quer fazer um café em que todo mundo conversa, faz aquela troca, né, de contato e tal. E, poxa, é um momento de uhum, você conhecer novos profissionais, né? Você vai estar numa sala com uma advogada uhum, especialista, uma uhum, professora, uma musicista, aham. um músico que trabalha como produtor, alguém do próprio ECAD. Então, meu, olha que lugar rico.
Então já tô dando esse Muito, spoiler muito. aí, gente. Separa que em breve vai Nossa, rolar isso adorei aí. já. Não, eu gostei muito, Já estão obrigada. cuidando da Já, organização. já conta comigo. Ah, então já é. É. Ó, que Uhum, legal, o Hertz falando, por você ter amor, uma ligação com a música, isso também acaba influenciando nessa sua maneira de tratar o assunto de forma gratificante. Aê, obrigada, uhum, Hertz. Ele curtiu a ideia também, gente, do workshop. Quem curtiu, uhum. depois deixa aqui na live, essa live vai ficar salva. A Elisa também tem total Vai. liberdade para baixar essa live e repostar no seu perfil. Fique à Uhum. vontade aqui, o conteúdo é nosso, tá? Legal, E Elisa, acho que tá bom. a gente pode encerrar falando assim um pouquinho nas nossas considerações finais, até para a live não ficar tão extensa, e a gente marcar uma Uhum. segunda parte, se você quiser. A Com gente capta certeza. aí mais ideias, mais perguntas da Uhum. galera, e, meu, vou fazer de novo para mim, vai ser um prazer. Fica à vontade para Sim, fazer suas sim. considerações finais aí. Uhum. Tá. Bom, acho que a gente abordou um pouquinho, né, do... É o que eu falei, se for Sim, falar de direito autoral, a gente fica aqui a noite inteira. no Mas acho que a gente dia. falou de aspectos importantes, é, de assim, para vocês músicos, principalmente, como ganhar dinheiro com isso e como não perder dinheiro, na verdade, né? Porque tem Boa. muitas coisinhas que você deixa de fazer no dia a dia e não recebe no final. Que se você fizer o Sim. código certo, se cadastrar da maneira correta, prestar atenção no contrato, né? A gente não, para uma próxima live eu até sugiro a questão do licenciamento da sessão que a gente já falou, Show. saber olhar, saber ter uma mínima noção do que um contrato está tratando, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, para uma pessoa que Nossa. lida com a criação dela no dia a dia. Não só músicos, tá? As pessoas que trabalham com a própria Artistas, qualquer criação, né? pessoa, né? São artistas em Sim. geral. Eu acho que é importante. Claro que é preciso ter um advogado para entender um pouco mais do que o contrato está dizendo, mas você ter uma noção básica do que aquelas palavras estão querendo dizer, até o próprio título do contrato, sabe, palavras-chave, para você saber mais ou menos aonde aquilo vai dar, eu acho que já é um começo para você não cair em armadilha, não assinar qualquer coisa, né? E se você tiver dúvida, é claro, contar com um advogado para ler, porque é a hora que você assina um contrato na correria, na pressão, alguma coisa assim, que você perde um direito que lá na frente pode, assim, poderia te trazer muita renda e você perdeu, né? Então, eu, como advogada, assim, nessa posição, eu defendo muito a atenção que o artista tem que ter com a papelada, né? É chato, ai, tem que ler tudo isso, mas é ali que você pode estar perdendo uma renda importante. Então, parabéns pela sua iniciativa de ir atrás, de se informar e tal, porque Obrigada. é seu, né? Você está defendendo a sua arte. Sim. A gente Então, eu fala acho que essa brincando, né? O seu filho. conscientização. Quando você Mas fala uma obra, é. né? É o teu filho, você é a mãe, o pai dele, né? Exato. Então, eu acho que essa conscientização de que o que você cria tem valor de mercado e tem que ser defendido, tem que tomar cuidado com o que assina por aí, tem que tomar cuidado com as pessoas que estão envolvidas, para você não perder, não ter uma pessoa copiando ou alguém explorando no seu lugar, porque nisso, num contrato de cessão que você assina e passa seus direitos para uma gravadora, por exemplo, eu já vi acontecer não com músicos, mas com livro. Sabe? É muito comum. A editora ela pega todo o direito para ela e você recebe super Sim. pouco. De um E livro que aí? pode ser um best-seller, você estourou de vender, mas você não recebeu nada. Entendeu? Porque Nossa, você assinou tristeza. lá um contrato com a editora. Existe, Nossa. existe isso. Então, é esse alarde assim, que eu faço, eu acho que é importante as pessoas terem consciência do. Vocês, como artistas, né? E eu também me coloco um pouco aqui, Uhum. mas vocês terem ter consciência de que a obra de vocês tem valor e que é preciso defender. É chato, é burocrático e tal, mas é importante você se dedicar um Precisa. pouquinho nisso para garantir lá na frente. E não briguem com o ECAD, porque é importante. Não briga. Pode, assim, tem questões de organização, tem críticas, claro, é importante fazer críticas, mas é importante entender por que o órgão existe, né? E como que funciona essa arrecadação, até para você ir atrás. Às vezes pode ser que você tenha dinheiro para receber no ECAD e nem está sabendo. Né? E outra coisa, assim, falando rapidinho também, se você não está cadastrado, pode ser que o ECAD tenha recolhido para você e deixou suspenso. Então, Ah, você se cadastrando, ele identifica que você está, por exemplo,
Você está no SRC, mas você não tem o cadastro na associação. Ele deixa o crédito suspenso. E aí, se você se cadastra, ele te identifica, o dinheiro Você chega em consegue. você. Consegue. Então, para quem Legal. aqui se arrependeu de não ter se cadastrado na associação, ainda dá tempo. Corre É lá. nesse sentido. Corre lá. Então, eu acho que, assim, as considerações finais, me alonguei pra caramba, mas acho que é isso. Acho que o meu objetivo aqui é ajudar vocês a entender melhor a forma como a Orientação, né? música, a obra, pode ser monetizada, pode ser comercializada e tem todo assim, uma questão jurídica por trás que protege o autor, né? Porque a gente vê o que acontece hoje em dia, as grandes empresas, produtoras, tal, têm um jurídico forte, né? E o autor em si às vezes fica indefeso perante as grandes produtoras, tal. Mas não, a lei de direitos autorais ela protege o autor, né? Então é importante você buscar os seus direitos, digamos assim. E Sim. obrigada pela oportunidade, assim, né? Obrigada Gostei a você. muito. Obrigada, pessoal, por ter participado, por ter mandado as perguntas. As perguntas que a gente não respondeu aqui, a gente responde na próxima. Sim, E, e a galera pode né? deixar aqui também, né? Deixa aqui nos Sim. comentários da live, gente. A gente responde aí, Elisa tá aqui nos ajudando, Uhum, se propondo aí a responder. E sim, Hertz, vai rolar sim. mais lives, a gente vai combinar. Eu e a Elisa vamos trocar uma Uhum. ideia sobre. Nossa, saiu workshop aqui, live. Vixe, vai sair muita coisa. Nossa. Uhum. Olha que bacana, Elisa, só para finalizar também aqui, o Hertz falou o seguinte, é muito importante duas vozes femininas, né? Abordando determinado Uhum. assunto que infelizmente ainda é dominado pelos homens. Fato, né? É. A gente sabe que algumas coisas Uhum. ainda se tem mais homens do que mulheres, né? Então, para mim também é uma honra estar falando com outra mulher, falando na mesma língua, a gente está se entendendo. E a minha única consideração É final que eu verdade. quero fazer é, mais uma vez, agradecer você pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, é um trabalho seu que exige, né, muita demanda. O meu também é um trabalho assim que, gente, para fazer o conteúdo que eu faço para vocês na Rocket, pode ter certeza, tem muito amor envolvido. Eu posto conteúdo, Elisa, todo santo dia. Todo dia. Eu vejo lá. Ininterruptamente. Todo dia eu Uhum. trago conteúdo. Eu tenho o podcast, né, da Rocket Art Academy, que está em todas as plataformas de streaming. Toda semana tem episódios novos lá. Inclusive, deixo o convite para você, para a gente fazer uma hora, um podcast, para colocar também nas Uhum. plataformas, né? Tudo certinho aí. Uhum. E a gente pode usar até essa live no podcast, vai ser legal. Então, gente, tudo que eu faço aqui Uhum. na Rocket tem muito amor envolvido. Tudo que a Elisa faz no trabalho dela tem muito amor envolvido. Então, quando você, né, vê que a gente está pedindo ali sua opinião, poxa, deixe lá a sua opinião, seu feedback, que é muito importante. Porque afinal o conteúdo está aqui Uhum. não é para enfeitar as redes, é realmente para ajudar. Então a gente quer muito saber, né, a Sim. opinião de todos vocês. Quero agradecer mais uma vez e dizer que, como musicista, como professora, como cantora, como uma empresária da música, gente, não dá para você, músico, fugir do music business. O que é music business? É o negócio da música. Estar aqui falando hoje com uma advogada que entende, que é especialista em direito intelectual, faz parte de music business. Você, tudo que você vai fazer não tem a ver só com a música. Depende de outras áreas. Então, músico, estude. Músico precisa estudar. Artista precisa estudar. Senão a coisa não rola. Palavras de uma pessoa que Uhum. demorou muito para aprender a viver de música, mas hoje, felizmente, pago as minhas contas com música. É esse o meu trabalho. E a nossa ideia aqui, né, na Rocket, é ensinar você a viver da tua Uhum. música também. E a Elisa é orientar os músicos para que eles consigam, né, fazer isso, ter um Uhum. reconhecimento. Não só financeiro, né, Elisa, mas como artista a gente quer. Quer ver a nossa obra sendo expandida aí para o mundo todo, né? Sim, é isso mesmo. Então, Então, gente, ah, obrigada mais uma vez a todos que ficaram com a gente. obrigada. Obrigada, Elisa, foi um prazer. Desculpa o cão Obrigada de guarda também. aqui. Eu não sei se atrapalhou muito, Não, mas como eu estou no estúdio e não, está um daqui não pouco atrapalhou nada. afastado, então ótimo, Uhum. fico feliz. Fica à vontade para você usar a live, tá? Vai ser sua Uhum. também, é nossa. E, Ah, meu, obrigada obrigada. mais uma vez. Beijo, gente. Também, Obrigada por obrigada. tudo. Beijo. E, ó, última coisinha. Quem não segue a Elisa, por favor, siga ela. Vou deixar ela aqui, tá? Nos comentários da live. E quem gostar do conteúdo da Rocket Art Academy, siga-nos também aí, porque todo dia tem coisa nova e é para você. Então, tudo que você tiver de dúvidas a respeito da música,
pode mandar pra gente, né, Elisa? Sim, sim, pode mandar. Então, beleza, combinado. Beijo, querida. Obrigada. Obrigada mais uma Beijo. vez. Tchau. Tchau.